Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu, tudo lindo, maravilhoso que vocês, espero que sim. Vamos lá, vamos dar uma olhada então aqui como está o Renko, né? Nós vamos fazer aí o Renko definitivo, parte 5, aula gratuita. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito tempo entre quando a gente escolhe a minutagem normal num gráfico e quando a gente escolhe o Renko. E aí a gente vai ver que as abscissas e coordenadas nós temos diferenças. Então, nós temos o tempo, né, aqui embaixo, ele anda assim, porém, esse tempo no Renko ele não existe, ele é atemporal. Então, nós vamos ver o efeito quando eu utilizo qualquer ferramenta que necessita aí enxergar a corrida do tempo, que os efeitos vão ser diferentes entre os gráficos. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, nós estamos no índice, vamos pôr aqui o gráfico de 15 minutos. Eu vou tirar aqui os desenhos só para vocês verem. Vou tirar os desenhos aqui e vamos fazer o seguinte, olha. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos brincar um pouquinho com as LTAs e LTBs, né? Eu vou colocar aqui em azul bem clarinho, vou desenhar uma LTA, opa, vou desenhar uma LTA aqui, e a LTA está atrelado ao gráfico dos 15 minutos, observando os topos de candles, onde a gente consegue fazer a ligação e ver exatamente a ligação da LTA. Quando a gente vem aqui para o nosso amigo Renko, a gente vê que ele não bate, né? Ó, eu puxei aqui, ele está batendo nos topinhos aqui, mas ó, aqui ele fura. Por quê? Ele está atrelado aqui ao espaçamento temporal, né? Onde a gente tem aqui no eixo X o tempo. Então, ele tem que ter espaçamento para que a linha fique perfeita, bata perfeitamente. Se eu fosse fazer esse mesma análise aqui para verificar e falar assim, puxa, opa, deixa eu tirar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Se eu estivesse utilizando isso daqui, pegando as linhas mais baixas, ó, tá batendo tudo aqui, olha aqui como aqui ele vaza. Ele não funciona legal. Então, é extremamente estratégico a gente saber que eu posso utilizar as LTAs e LTBs no gráfico de Renko ou no gráfico temporal, porém os efeitos são diferentes e eu consigo fazer trades diferentes. Então aqui eu tenho uma descida, um rompimento o rompimento da LTA, o teste da LTA e depois a descida. Então, houve uma venda aqui, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, dependendo da estratégia que você esteja utilizando, mas, de qualquer forma, aonde foi a venda? A venda que pode ter sido feita aqui, tecnicamente, e aqui você vai perceber que ele não bate, né? Então, mesmo que eu utilizasse aqui os 5 minutos, você vai ver que fica difícil aqui achar a correlação concreta entre o tempo, a LTA, e do temporal com o Renko e conseguir pegar a entrada perfeita. Como eu falei, o 8R é o que mais se parece com o 5, por isso que o 5 aqui está batendo mais ou menos, né? Se eu tivesse colocado aqui o 12R, vamos fazer uma análise aqui do 12R. O 12R, tá vendo? Como ele não é temporal, eu mudo a referência de ticks, olha como ele já muda a LTB. Então, LTBs e LTA só funcionam naquele renco específico, porque as LTAs e LTBs dependem do eixo X, tá bom? Bom, e tudo que depender do eixo de preço, que é o Y, né? Todos eles vão funcionar iguais, tanto o atemporal como o temporal, porque todos eles são preço, ok? Então, se eu pegar aqui e observar aqui que eu tinha um suporte muito relevante aqui e puxar para cá e ver que ele bateu aqui, ó. Se eu for no temporal, também ele bate certinho, olha que bonito. Então, tudo que depende só do eixo de preço, ele funciona super bem. Aqueles que precisam ter retas inclinadas já não funcionam legal. Bom, se assim é, se o eixo de preço funciona legal, então isso significa que quando eu estou fazendo uma análise por exemplo, vamos por aqui no 15 minutos, de uma projeção, por exemplo, FIBO, e eu for fazer o FIBO aqui, por exemplo, deixa eu por aqui, ó,
desse Twin Towers, e eu quero ver o Twin Towers de reversão, como ele funcionou, vamos ver aqui, ó. Ó, como ele funcionou bonitinho aqui, veio bater aqui no 118.914. 118.914. Olha como ele bateu certinho aqui, e depois ele bateu aqui no tempo também, no 15 minutos. Então, ele funciona muito bem, também porque é o eixo Y de preço que funciona aqui. Então, funciona perfeitamente, ok? Então, tudo que for projeções de preço, funciona. Tudo aquilo que for projeção de que necessite do eixo X, que é o tempo, ele já não funciona tão bem. Ah, então o Fibonacci aqui, ele funcionaria também? Sim, porque ele é só projeção de preço. Ó. Quando eu ponho ele aqui, ó, eu consigo ver essa linha de preço aqui, ó, que vem aqui de trás e bate aqui, ó. Exatamente aqui também, ó. Tendo de força aqui, o teste aqui, então funciona super bem. Então fiquem atentos aí, olha aí como ele funciona como uma resistência agora. E aqui no 15 minutos ele já tinha rompido, mas vamos ver no 2 minutos. Opa, no 8R, vamos por aqui no 2 minutos. Olha o 2 minutos como funciona super bem aqui, tá vendo? Olha que bonito, que lindo, né? Então, já, logo a gente já vai estar falando sobre estratégias de Renko, mas se você não entender que as LTAs e LTBs funcionam de formas diferentes, dependendo da forma que você está utilizando, então vamos pegar aqui a LTA aqui de baixo para cima, essa daqui, ok? Eu peguei esse ponto e esse ponto. Vamos fazer isso agora no 50R, por exemplo. Vamos ver se ele bate. Olha, ele não bateu absolutamente nada, né? Tá vendo? Eu estava no 8R. Se eu pegar um R mais parecido, né? Que ele pegou daqui e aqui. Vamos pegar um R aqui, por exemplo, nós estamos no 8, vamos pegar o dobro dele, 16 Rs. Olha, 16 Rs, ele fugiu um pouquinho daqui, ó, tá vendo? E ele só deu ponto aqui. Então, não funciona, né? Então, lembre-se, quando a gente fizer alguma linha de tendência no gráfico de Renko, a gente está utilizando um Renko específico para fazer a nossa análise e ele vai servir só naquele Renko para que eu possa poder fazer a minha estratégia. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar com um comprimento de LTBs e LTAs, beleza, então vou traçar aqui, ele só vai servir para esse Renko de 16, vou ter uma venda teoricamente aqui, ó. Só vai servir para o renco de 16, não serve para o outro renco. Então, se eu for lá no renco de 6Rs, por exemplo, né, e querer ver aqui um rompimento, o rompimento aqui vai ser diferente do rompimento que a gente estava vendo lá no 16R. Então, meu rompimento estava aqui, ó, mais para cima, e lá no 16 estava mais para baixo, ok? Então, fica aí mais uma aulinha, já a gente começa agora pegar tudo que a gente está vendo com as sombras, o porquê do cálculo, o porquê da montagem do box, e também vamos ver como escolher o melhor renko para trabalhar para cada tipo de operação. Então, tem muita coisa ainda para ver, por isso que o renko é muito legal. Ele é prático, simples, e ele te dá aí um monte de pontos que são diferentes do tempo, mas tem suas vantagens e desvantagens. Nós também falaremos sobre isso. Ixi, tem muita coisa para falar, mas vamos lá. Beleza, moçada? Então, fica aí a parte 5, aula gratuita, Renko Definitivo. Um grande abraço. Até amanhã.